Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 54.300 dólares. Bitcoin que consegue romper os 55, porém está recuando nas últimas horas. E meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser te passar as perspectivas atuais e pontos importantes que estamos de olho. Além disso, também quero te mostrar como nós unimos análise técnica e de sentimento nas nossas tomadas de decisão, tanto para investimentos quanto para o trading. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui numa hora, tá? Já falando desse nosso rompimento aqui, o que está acontecendo agora. A gente está voltando para retestar uma zona decisiva. A gente vai falar sobre esse rompimento, tanto uma perspectiva técnica aqui, começando numa hora, depois 15 minutos, 5 minutos, quanto também de uma perspectiva da análise de sentimento, tá? A gente tem bons exemplos aqui para passar bastante teoria e prática para vocês também, incluindo a situação atual. Tranquilo? E aqui um recado rápido antes de começar, investidores. Estou criando uma playlist nova aqui no canal. Essa playlist vai chamar Não Deixe de Assistir, porque são vídeos essenciais do canal que você deve ver se você é um investidor ou se você é um trader, tá bom? Então já tem 3 vídeos aqui e eu vou selecionar vídeos importantes do canal para colocar nessa playlist, tá? Então vai nas playlists, se você ainda não viu esses 3 vídeos, vê lá, tá bom? Em especial, se você é um trader e vai operar os futuros, né? Tem link aqui da Binance, mas se você vai operar os futuros, você tem que ver esses 3 vídeos, tranquilo? Beleza, vamos lá, investidores. Vamos começar aqui falando um pouco sobre esse nosso rompimento. E afinal, né, a gente teve sim um rompimento da região importante nos 55 mil dólares, porém o preço não conseguiu segurar acima dessa região e já voltou, né? E tecnicamente, isso nunca é muito bom, né? A gente sempre quer que uma zona de resistência que seja rompida vire suporte. Então isso já começa a complicar um pouquinho a situação aqui. Porém, a gente tem que entender que o Bitcoin continua numa tendência de alta aqui, formando topos e fundos ascendentes. E enquanto a gente não romper este padrão aqui para baixo, né, ou seja, a gente vinha aqui perder esses fundos nos 53.600 dólares, a tendência ainda é de alta, tá? Então a gente ainda tem esse suporte aqui e eu ainda não vejo grandes operações de short no Bitcoin. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos tentar entender por que o Bitcoin não segurou nos 55 mil dólares, tá? Porque, de uma perspectiva da análise técnica, parecia tudo muito bonito, né? A gente tem aqui um rompimento com volume, o preço ultrapassa, quando volta aqui, pum, simplesmente rompe. Vamos tentar entender por quê. É claro que, quando a gente coloca análise de sentimento no nosso processo de tomada de decisão, investidores, você vai necessariamente operar menos. Por quê? Porque você vai precisar não somente de uma confirmação técnica, ou seja, de um rompimento de uma zona importante como era os 55 mil dólares para operar. Você também vai precisar de indicadores de sentimento para te dar o gatilho dessa operação. E a gente tenta ter várias estratégias que utilizam diferentes indicadores para operar o Bitcoin. Mas lembre-se, você não precisa ficar focado só no Bitcoin, não. Hoje, no passado, eu fazia operação no Bitcoin todo dia. Hoje, faço 2 por semana, 3 por semana, assim, porque o foco não está só no Bitcoin, está em todas as criptomoedas, né? As oportunidades aparecem em todas essas moedas, não somente no Bitcoin. Tranquilo? E basicamente aqui, o que a gente tem pela análise de sentimento é que a interpretação dos nossos indicadores desse rompimento não foi muito legal. Por quê? Porque, para começar, né, a gente teve muita liquidação quando a gente sobe. Ou seja, se a gente tem muita liquidação quando a gente sobe, qual que é a recomendação que a gente sempre fala para vocês? Distribuição. Ou seja, colocar o dinheiro no bolso. Então a gente teve oportunidades aqui de manhãzinha, de madrugada, para colocar o dinheiro no bolso para distribuir mais Bitcoin. Então, se a gente pensa em distribuir quando liquida muito acima, a gente vai pensar em acumular quando liquida muito abaixo. E vocês veem grandes liquidações abaixo? Eu não vejo, tá? A maior liquidação que a gente teve foi aqui quando a gente liquidou 700 mil dólares. Muito aquém das liquidações superiores a 2 milhões de dólares que a gente teve nesse topo. Ou seja, a gente não teve tanta liquidação aqui para acreditar que o preço ia voltar a essa região e encontrar suporte nos 55, que seja nos 54.800, onde fosse, tá? A gente ainda não teve essas liquidações. Mas a gente poderia pensar nessa entrada se a gente, por exemplo, tivesse outros indicadores confirmando, como, por exemplo, o Long Short Ratio, o CVD. É o que está acontecendo? Não é também. Repara que o nosso rompimento é feito com as sardinhas comprando. O nosso CVD aqui está subindo. Além disso, é de se destacar que também o nosso Long Short Ratio não fez muita coisa, né? Ele está aqui no rompimento, ele sobe, cai, pá, ele fica neutro.
O que é o ideal que a gente sempre fala num rompimento? É que o long short ratio vá ao contrário, né? Que a gente tenha o rompimento e que esse indicador faça o contrário. Ou seja, a gente rompe para cima aqui, isso não suba, mas isso caia, isso vá para o outro lado. E nesse momento aqui, apesar da gente não estar subindo, na minha visão a gente está neutro. Ou seja, para quem já é acostumado aí com o projeto, né? A gente não tem um surf sentiment aqui, a gente não tem um Breakout Pro, a gente não tem um Hunter. São as 3 estratégias que a gente usa para se posicionar, não só no Bitcoin, mas em qualquer altcoin, tá bom? E basicamente, né, essa é uma questão muito importante que vocês têm que lembrar. Os indicadores, eles não vão dar sinal todo momento, tá? E você confluindo análise de sentimento com análise técnica, eles vão dar menos sinais ainda. Exemplo prático nisso ontem. Ontem a gente estava falando aqui que não tinham novas entradas nessa região dos 53.300, apesar da gente ter suporte e ter instituição acumulando, porque não tinha muita liquidação, né? Ou seja, se tivesse uma liquidação aqui de 2 milhões e tal, de 3 milhões, eu ia entrar aqui, mas não teve. Então eu fico bolado, triste, porque eu não consegui ter essa entrada e o Bitcoin subiu. Não, porque a gente não se preocupa com o preço, a gente se preocupa com a oportunidade. Assim como eu vou ficar triste se o Bitcoin encontrar suporte aqui no 54 e for embora, e quem apostar só numa análise técnica se dá bem, e eu que estou com uma confirmação do sentimento se dá mal? Não, por quê? Porque eu sei que se eu fizer isso ao longo do tempo, a minha taxa de assertividade vai ser melhor se eu usar também a análise de sentimento. Tranquilo? Então, basicamente, não acho que a gente teve uma entrada aqui muito difícil, né? Pelo menos não pela nossa estratégia. E aqui, claramente, a gente tem pontos para distribuir, né? E, detalhe, distribuir é uma coisa, shortar é outra completamente diferente, né? Vamos continuar falando um pouquinho sobre essa dinâmica do mercado. Afinal, quando eu me deparei com um indicador de liquidação, eu realmente pensei que eu tinha encontrado o pote de ouro. E falei, pô, velho, agora eu não vou errar mais nenhum trade, porque eu sei exatamente onde as pessoas estão perdendo. Mas, se você usar só as liquidações, não vai dar certo. Por quê? Porque você precisa, além das liquidações, unir a sua análise de sentimento com a análise técnica. Então você normalmente vai operar a favor da tendência. Então você não vai vender uma tendência de alta, com todas as médias apontando para cima, como a gente pode ver aqui. Você vai comprar uma tendência de alta, beleza? Assim como uma tendência de baixa, você não vai comprar, você vai vender uma tendência de baixa. Tranquilo? Então, o pulo do gato é você ter os indicadores de sentimento como gatilho e você usar a análise técnica como o seu rastreador, né? Olha, o Bitcoin está subindo, então onde que eu posso comprar? Onde é um rompimento importante? Onde eu posso vender? Análise técnica, para minha visão hoje, ela serve para isso, tá? E análise de sentimento vai lá no ponto, no presente e te dá o gatilho. E essa é a sacada, tranquilo? Então, use a tendência a favor de você e a favor da análise de sentimento. Tranquilo? Nesse momento aqui, como vocês sabem, nós estamos numa tendência de alta no Bitcoin, porém, nós não estamos com uma confirmação da análise de sentimento. Inclusive, as instituições também venderam aqui, como vocês podem ver, né? Deu para entender essa diferença e essa dinâmica? Vamos lá. Continuando aqui, falando um pouco sobre as instituições. As instituições, nesse momento, elas estão realmente com uma briga bem intensa, tá? Principalmente no 1%. A gente vê 151, 153 na compra, 168 na venda. Ou seja, bem semelhante, né? Estão tentando fazer uma pressão vendedora aqui depois da queda, o que não é muito bom. Porém, se a gente olha numa perspectiva mais ampla, a gente vê que no 2,5%, né? Quando eu falo 1%, 2,5%, é a distância atual do preço. Ou seja, se a gente está agora aqui em 54.300 dólares, 1% acima tem 164 milhões. 1% abaixo tem 195. Como vocês podem ver, isso aqui muda a todo momento, beleza? No 2,5%, a gente tem 344 de compra e 262 de venda. Ou seja, tem mais instituição tentando segurar o preço um pouco mais abaixo, beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode ficar de olho para, quando o preço tiver essa liquidação, a gente pensar numa acumulação, numa estratégia que vocês estão já aprenderam, né? Quem não aprendeu ainda, vê o vídeo de ontem, que eu acho que ele ficou bem didático para você aprender a nossa estratégia. Tranquilo? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito, e deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. É isso, um forte abraço e até mais à noite, antes das 8 horas tem vídeo.